Bem, gente, de volta no canal História em um Instante, professor José da Costa. Estamos falando sobre Flávio Joséfo e a história dos hebreus. Hoje vamos falar sobre a morte de Davi, que aconteceu após sua morte. Quando Davi tinha cerca de 70 anos, faleceu. Visite nossa playlist História dos Hebreus, porque estamos falando sobre a história dos hebreus de Flávio Joséfo e comentando. Então Davi, ele tinha 70 anos, faleceu e assumiu no seu lugar o seu filho Salomão. Só que antes de Salomão assumir, um filho seu chamado Adonias. Adonias, ele quer o trono para si. Então, Adonias junta-se exatamente com Joabe, que foi chefe do exército de Davi, e com um sacerdote chamado Abiatar. E só que Adonias não consegue o trono, né? Davi, na verdade, ainda antes de morrer, um pouco antes de morrer, aclamou Salomão como rei e não deu certo o plano de Adonias assumir o trono. E depois o Joabe ele é morto, o Adonias também é morto porque usa lá a mãe de Salomão, a Batseba, para pedir a Abisag, que foi uma jovem que aqueceu Davi quando estava envelhecido, e Salomão manda matar o Adonias e acontece isso. Nesse meio tempo, Joabe também é morto e o templo ele é construído. Segundo o texto bíblico, que também é História dos Hebreus de Flávio Joséfo, Deus aparece em sonho a Salomão, dando a ele sabedoria, porque Salomão pede sabedoria. O templo é construído, um grandioso templo que não foi permitido Davi construir no seu reinado, porque era um homem de muitas guerras, de muito sangue, e ficou para Salomão construir o templo, e o templo assim é construído. Salomão impôs uma carga de impostos grande ao povo, devido à construção do templo, e quando ele morreu, assumiu o trono Roboão, um filho seu, e preste atenção nesse detalhe que é importantíssimo. Roboão começa também a impor pesados impostos à nação. Então acontece que em 931 a.C., preste atenção a isto, que isso é um detalhe importantíssimo. Em 931 a.C., o Roboão ele começa a colocar pesados impostos diante dos filhos de Israel, e acontece o chamado cisma de Israel. Que foi o cisma de Israel? Foi o racha, foi a divisão. Historicamente, isto aí é comprovado. 931 a.C., século X, portanto, a.C., cisma de Israel. 2 tribos e 10 tribos de um lado. De um lado, 2 tribos, Judá e Benjamim, continua com Roboão, e 10 tribos seguem o Jeroboão, é o chamado cisma judaico. 10 tribos seguem Jeroboão, é o reino de Israel, e 2 tribos seguem Roboão, é o reino de Judá. A partir daí, a história de Israel começa a ser dividida entre os profetas que profetizaram no norte, as 10 tribos, e os profetas que profetizaram no sul, as 2 tribos. Os reis que governam o norte e os reis que governam o sul. Então aí há o cisma. Aqui um exemplo, por exemplo, em Judá, Roboão, Abião, Asa, Josafá, Jeorão e outros reis. Em Israel, Jeroboão, Acabe com Jezabel, Acasias, Jotão. Então, a partir daí, isso é importantíssimo, século X a.C., 931 a.C., o cisma de Israel. A história aí começa dos hebreus, começa a ter outro significado, outro caminho a seguir. As 10 tribos do norte, chamada Reino de Israel, e as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. Os reis de Israel e os reis agora do sul de Judá. Mais à frente a gente vai ver a destruição de Israel pelos assírios e a destruição de Judá pelos babilônios, mas aí é outro assunto. Professor José da Costa, deixe aqui um comentário, diga aqui o
que achou deste vídeo. Faça aí sua pergunta, compartilhe o vídeo. Cada um de vocês, por exemplo, compartilhando o vídeo com 2 ou 3 pessoas. Imagine, cada um de vocês está visualizando o vídeo, compartilhando com 2 ou 3 pessoas e assim vai, replicando o vídeo vai adiante do canal História em um Instante, professor José da Costa, difundindo o conhecimento. Se inscreva no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.